Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é dia 5 de junho de 2017, uma segunda-feira. Vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos aí apresentar uma outra planilha dessas, outro estudo que eu fiz grande também. E como aí a economia está aí sambando, a gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim, a taxa de juros está caindo e o crescimento do PIB aí já está começando a acontecer. Se esse crescimento da economia acontecer realmente, pode ser um bom momento para as empresas turnaround, que são empresas que estão com resultados ruins, mas que normalmente elas foram lucrativas no passado e elas podem voltar a ser lucrativas. Pode acabar sendo bom para a operação delas. Então hoje eu vou tentar aqui comparar rapidamente, né, porque os nossos vídeos são pequenos, quais seriam as melhores empresas em termos de crescimento ou em termos do próprio turnaround, tá? Já deixando claro o seguinte, que essa estratégia que eu vou apresentar hoje, ela é mais arriscada e ela tem mais chance de dar errado do que aquela que eu apresentei aí há uns 10 dias atrás no vídeo Uma Carteira Lucrativa, que eu vou até colocar o link aqui, o cartãozinho aqui do lado para vocês poderem clicar e verem o outro vídeo também, quem ainda não viu e quem viu para rever também, para ver as diferenças entre um e outro, até os próprios indicadores utilizados em cada um. Nesse vídeo aqui, tá, a gente vai usar, como a gente vai estar aí com empresas que deram prejuízo também, a gente vai usar o Enterprise Value dividido por EBIT. Então, o Enterprise Value, eu já fiz um vídeo sobre isso, é o valor da firma, também chamado de Firm Value, Firm Value. O total que a empresa vale é o valor de mercado dela somado com as suas dívidas. Tá? E antigamente eu usava dívida líquida, mas depois de ler o livro aqui do Alexandre Póvoa de Valuation, eu passei a usar dívida bruta. Inclusive, tá, esse livro eu coloco aqui, ó, produtos recomendados, mas e aqui embaixo, ó, nem tem o link, tá? Não ganho nada com isso, tá aqui, ó. Livro Valuation, Alexandre Póvoa, tá? Valuation, como precificar ações. É o nome inteiro do livro. Eu tô aqui com ele na minha frente agora. Tá? Então, o que acontece? A maioria dos analistas acabam usando a dívida líquida, mas eu gostei aqui de toda a forma que ele trabalhou e eu vi que a dívida líquida não valeria a pena porque já tem o caixa no numerador, no valor de mercado já está incluído o caixa da empresa, então não tem por que a gente retirar o caixa da dívida. Tá? A gente estaria somando o caixa duas vezes aí. E aí o que acontece? Tá? Por que vamos usar isso? O Enterprise Value dividido pelo EBIT. Primeiro porque a gente consegue analisar vários tipos de empresas de setores diferentes e com estruturas de capitais diferentes. Então eu consigo analisar, por exemplo, uma Ambev ou uma Hering que não tem quase dívida nenhuma, ou que a dívida delas é bem pequena, dívida líquida negativa, inclusive, e com empresas como a Raio 3 ou a CEMIG, que tem dívidas muito grandes, ou até a própria Klabin, que tem dívida mais do que 100% do patrimônio líquido delas. Então, esse indicador ele é bem interessante porque ele permite a gente analisar várias empresas e comparar elas de vários segmentos diferentes com vários tipos de dívidas ou sem dívida diferentes, tá? Mas é claro que é apenas um indicador, a gente não pode usar somente ele. Tá? E outra observação aqui é o seguinte, como a gente pega o lucro operacional EBIT, acaba que não importa quanto a empresa tem de despesas financeiras, a gente vai ver aqui um resultado apenas operacional da empresa. Pode ser que algumas dessas empresas tenham um resultado operacional maravilhoso e resultados líquidos muito ruins. Tá? Então, por isso que eu falei que é uma análise que traz um risco maior do que aquela que a gente viu antes. Tá? Então, primeiro, vou passar lá para o Excel, vamos ver as empresas que tiveram ao longo dos últimos 7 anos
Crescimento do lucro operacional agora, ou seja, a operação dela cresceu, né, o lucro mais do que 9% ao ano. E por que eu peguei 9% ao ano? Porque a estimativa é que a Selic fique em 8,5% nos próximos 3 anos, 2017, 18 e 19. Então seria uma taxa acima da renda fixa. E qual delas tiveram lucro operacional positivo acima de zero em todos os períodos, tá? Depois a gente vai ver quais estão defasadas, igual a gente fez lá no crescimento de lucro. Então a gente tem aqui uma tabela que vocês vão ver que tem um monte de empresas, tá? Que eu fiz a partir do Guinvest Pro. Tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta que eu fique citando, mas é como eu consegui, eu preciso dizer a fonte. Isso aí eu não tem como eu fugir disso. E aí a gente vai pegar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, crescimento de resultado operacional do maior para o menor, não. Não, eu vou pegar aqui contagem. Vamos seguir aqui a estrutura. Quais empresas tiveram ao longo dos últimos 7 anos crescimento do lucro operacional menos 9% ao ano e que tiveram lucro operacional positivo? Então a gente tem que pegar aqui, ó, todas essas aqui, ó, da VEG para cima, eu acho que até incluí o Bradesco, porque é 8,96. Então, ó, do Bradesco para cima, teve lucro operacional nos 14 períodos. E que períodos são esses aqui, ó? É o quarto trimestre de 2010, segundo trimestre de 2011, isso aqui sempre é anualizado. Então, esse quarto trimestre de 2010 pega o ano inteiro de 2010. Esse segundo trimestre de 2011 pega o terceiro e o quarto trimestre de 2010, mais o primeiro trimestre e segundo de 2011. Tá? E aí, no final, a gente tem aqui o último, que a maioria deles já está com o primeiro trimestre de 2017. Tá? Então, por exemplo, segundo trimestre de 2016 é o primeiro e o segundo trimestre de 2016, mais o terceiro e o quarto trimestre de 2015. Tá? Várias empresas aqui tiveram lucros operacionais, olha, em todos os períodos. Até a Even aqui, ó, 75 menos aqui começa a dar 2, 74 empresas tiveram lucros operacionais em todos os períodos. E eu só coloquei aqui as empresas que têm capital, que têm volume de negociação acima de 300 mil reais por dia, tá? Para a gente não pegar empresas muito pequenininhas também, que a gente, numa necessidade de vender, a gente não consegue. Então a gente tem aqui o crescimento do resultado operacional. A gente vê dentre essas empresas aqui as que tiveram esse lucro ao longo do tempo. E a gente vai pegar aqui as que estão com defasagem. Então, por exemplo, eu posso pegar, vamos botar aqui de laranja, essa, ó, Estácio está com um déficit aqui em relação àquele indicador do EV sobre EBIT. E quando eu falo que está com déficit, é o seguinte, ó, a média da Unipar, por exemplo, é 10,43 desse EV sobre EBIT. E o último dele está 2,74. Então, a gente tem uma defasagem aqui de 73%. Já na Estácio, a média é 21,22. O atual dela é 17,21. Então, tem uma defasagem em relação à média. Se ela buscar essa média, ninguém sabe se vai ou não buscar a média, tá? Mas se for buscar, ela tem aí alguma coisa para subir. O ABC Brasil também está aqui. O CCRO também está aqui, que é uma empresa de concessão de rodovias, de pedágio. Aqui a gente tem Sabesp e aqui a Cosan, não, a Cosan já está abaixo do 8,38. Então vocês veem que a gente só conseguiu aqui 5 empresas que têm crescimento de resultado operacional acima de 9% e que tiveram lucro em todos os anos. Tá? Então essa aqui seria a nossa lista de ativos, são as mesmas 5 que a gente conseguiu. Eu já tinha colocado antes. Tá? Mas se você quiser turbinar aí um pouco a tua lista, imaginar que a economia vai crescer e com isso os lucros operacionais das empresas vão crescer também, é claro que você pode pegar essas empresas aqui que estão com um déficit muito pequeno, ó, por exemplo, o Cielo, Odontoprev,
Itaú Unibanco, tanto a PN está ainda mais do que a ON, e Bradesco, que a PN está mais do que a ON também, tá? Então a gente tem aqui essas empresas nesse quesito. Tá? E aí, depois a gente vai falar sobre as empresas turnaround. Então essa seria a lista de ações para crescimento hoje que estão descontadas. Quer dizer, se elas continuarem crescendo o lucro operacional delas, a taxa, por exemplo, de 10%, 12%, se você ainda está comprando com desconto, a tendência é que você ganhe mais do que isso, tá, nas ações. Então, quer dizer, um retorno de 15%, 16%, 17% ou até 20% ao ano é bem interessante se a gente conseguir isso constantemente ao longo de vários anos. Lembrando que, como se tratam de resultados operacionais, algumas dessas ações podem estar tendo prejuízos constantes e que o risco dessa abordagem é maior. Agora, a gente vai ter uma abordagem que tem mais risco ainda, que são as empresas turnaround. São empresas que sempre ou quase sempre deram resultados positivos e que, por qualquer motivo, estão com resultados negativos nesse período. Tá? Pode ser por causa do preço da commodity lá fora que está menor, pode ser porque a exportação ficou menor também, pode ser porque a economia do Brasil não está crescendo, enfim, a gente vai ver isso. Então, segundo passo, ver quais estão com resultados melhores, e a outra forma seria ver as empresas que já reverteram resultado negativo para positivo. Tá? Então, a gente tem aqui, eu fiz até uma tabela nova, para a gente conseguir ver aqui direitinho. O que eu fiz? Eu peguei essa primeira tabela aqui e vi quais que estavam com 13 aqui até o 10, ou seja, que deram resultados positivos ao longo de muitos desses períodos, né, de 10 a 13, quer dizer, tinham 14 no total. Entre 10 e 13 vezes elas deram resultados positivos, mas que agora elas não estão com resultado positivo. Tá? E aí eu botei elas aqui. Quer dizer, o total de empresas que tem de 10 a 13 são essas. Essas aqui são apenas as que tem o não aqui depois. Ó. Não. Tá vendo? Então a gente tem aqui Tecnisa, JHSF, a Tupi, a de logística JSL, Goal, tem a própria Gerdau depois. E aqui eu marquei com um laranja o seguinte, as empresas que eu sei aqui que foram as duas Gerdau e essa última aqui, a Santos, que é o seguinte, olha só. A gente pega aqui Tecnisa, por exemplo, ó. Ela tem um resultado aqui, ó, que vem caindo ao longo do tempo. Aí subiu aqui, depois caiu mais para um número negativo, inclusive, e aqui está com um número negativo maior. A JHSF, ó, ela teve aqui um número positivo, aí caiu mais, e aqui já deu uma subidinha, mas ainda muito tímida, eu diria que está em linha ainda. A Tupi tinha um número aqui no quarto trimestre de 2015 alto, aí ela caiu mais, também em linha. A JSL, ó, caiu e caiu mais ainda. Já a Gerdau não, ela tinha um resultado muito negativo, passou para menos negativo e aqui menos negativo. Tá? Essa de baixo é a mesma coisa. Vocês vão ver que Eternit também ó, vai caindo e ainda está caindo. Tá? E a Gerdau preferencial, né, que não é a metalúrgica, que não é a holding que... A Gerdau Metalúrgica é a holding que controla aqui a Gerdau. Então elas têm resultados próximos, ó, menos 6 bilhões, menos 5.300, menos 2.500, menos 1,5. A própria loja americana, que vários analistas falam, aqui ó, ela tem um resultado ó, que vem caindo ao longo de muito tempo. Ó. Quarto trimestre de 2013, ó, 569, 510, 432, 387, 274... até que ela teve um número negativo e o número negativo só cresce. Então eu não gosto dela, embora várias pessoas falem que vai ter um turnaround nela. Eu ainda sou muito cético em relação a isso. Ó, a própria direcional que eu tô, tá? Ela também está caindo ao longo do tempo.
Mas aí é uma questão da própria construção, na minha opinião, tá? Pode ter outro analista que veja em direcional a mesma coisa aqui que eu vejo em lojas americanas e que não entenda isso. E a Santos, que foi a que deu um número mais positivo ali que entrou também, e que muita gente não conhece, mas ela tem aqui mais de 1.900.000 de negociação diária. Ela tem aqui o valor, ó, ela vinha caindo, 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 caiu mais aqui segundo trimestre de 2016. Ela já recuperou o quarto trimestre, já recuperou o primeiro trimestre de 2017. Tá? Então, todas essas empresas aqui estão com defasagem, porque o último resultado delas de EV sobre EBIT é negativo. Tá? Então, todas elas têm que estar com um número negativo aqui. Então, a gente nem precisa olhar tanto essa parte da defasagem. Tá? Mas só que essa abordagem aqui só selecionou 3 ações para a gente. Né? Só selecionou uma Gerdau, a outra Gerdau e essa Santos. E aí, o que eu peguei aqui? Outra forma seria ver as empresas que já reverteram resultado negativo para positivo. Então, o que eu fiz? Eu criei uma nova coluna aqui e peguei todas as empresas que estão em turnaround. O que significa estar em turnaround por aqui? A economia ela caiu muito em 2016 e 2015. Então, eu peguei as empresas que em 2015, no quarto trimestre, estavam negativas e que já estão positivas agora no primeiro trimestre de 2017. Então, você vê que aqui sempre vai ter sim, porque eram empresas que são empresas que estão positivas agora. Mas eram empresas que há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, estavam negativas. Então, elas já fizeram um processo de turnaround e elas ainda estão em processo de turnaround. Dentre essas, várias já chegaram na média delas e subiram. Vocês veem que de 26 empresas, ó, só 1, 2, 3, 4, 5 ainda não alcançaram a média de Enterprise Value dividido por EBIT antigas. Tá? Todas as outras já recuperaram essas médias. E dentre essas, a gente tem aqui a Copasa, a Klabin, aqui está errado. E a gente vê aqui que são 2 Klabin, né? Então também não vale muito a pena a gente pegar as duas. A gente vê que em relação à média histórica do Enterprise Value por EBIT, a Klabin PN está com uma distância maior. Então foi a que eu inclusive botei na minha carteira lá. Ó, ela é 11,54 atualmente, enquanto a outra está com 12,39. Ela ainda está até com desconto. Aqui a gente tem a Vale, que acaba sendo do mesmo setor lá da Gerdau que está na outra. E a gente tem aqui a Eletrobras e a outra Eletrobras também, se a gente quiser colocar aqui, ser mais pragmático. Então aqui a gente conseguiu tirar 4 ações só, a Copasa, Klabin, Vale e Eletrobras. Tá? E dentre as Eletrobras, são muito próximas as duas, eu pegaria que tem maior liquidez. Embora ali apareça a ELET-ON como a melhor. Enfim, as duas têm liquidez parecida. Então, seria escolher uma das duas. Tá? E aí a gente ficaria com essas 4, mais a Gerdau, uma das duas, e mais essa Santos BRP. Seria a outra planilha aí que a gente teria. Que tantas empresas são essas aqui que surgiram? Ah, aqui eu peguei várias, até lá para baixo, de turnaround. Aqui tem mais uma, tem a Suzano, por exemplo. E onde está essas Magnesita? Ah, a Magnesita também está aqui, olha. Tá, enfim. Às vezes aqui a gente faz ao vivo, aí tem mais umas questões aí. Então a gente tem aqui, ó, além da Gerdau e da Santos, a gente tem a Copasa, a gente tem a Klabin, uma das duas, que é melhor a PN, que eu já mostrei. A gente tem a Vale,
a gente tem a Magnesita, a gente tem Eletrobras, uma das duas, e a gente teria aqui Suzano com uma distância pequena. Vocês veem que aqui o turnaround, você não tem aquelas defasagens de 2%, 4%, 8%, porque são ações que o preço oscila muito. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. São empresas que o preço vai variar muito, tem muita volatilidade. Se você não tem estômago para perder 15% em um dia e ganhar 20% no outro, não entre nessas ações, tá? São ações mais voláteis, sim. E para terminar, tá, algumas observações finais. Nenhum modelo matemático vai conseguir substituir a capacidade de raciocínio do homem. Então eu não pegaria essa lista e replicaria automaticamente. Eu analisaria a operação de cada empresa, qual delas tem futuro. Vocês veem que várias delas são de um mesmo setor. Tá? A maioria delas é do setor siderúrgico, inclusive a Magnesita, inclusive a Vale. Várias delas são cíclicas, como essas próprias de siderurgia mais a Klabin. Tá? Poucas são de um setor mais estável, como a Copasa. Essa lista pode ser usada como base para entender cada uma das empresas e observar se vale a pena o investimento ou não em cada uma delas. Tá? E voltando a dizer que essas listas possuem um risco maior, que é apresentada no vídeo de carteira lucrativa, que eu vou tentar botar o cartão aqui de novo. Tá? Eu queria agradecer aí a todos, muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo. É um prazer aí enorme poder ensinar para vocês cada vez mais, para que as pessoas cada vez mais possam ter aí uma educação financeira melhor, que não se assustem tanto com o mercado de ações, mas volto a dizer que é um mercado volátil, é um mercado que você pode perder 10%, 15%, em um dia ou até 30%, 40%, 50% em uma semana. Então não é um mercado para quem desconhece ele, não é um mercado para você ficar fazendo apostas. É para você ir em empresas certas com uma estratégia montada, até para você não se assustar. Não ficar olhando apenas preço. Tá? Bom, enfim, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo também com os amigos e entrar lá na página do Facebook, entrar no site, que hoje tem um artigo muito bom sobre opções, que fala sobre a própria proteção, quando a gente deve comprar puts para proteger e quando a gente não deve comprar puts para proteger. E, de novo, queria agradecer a todos aí, dar uma boa noite para vocês e bons negócios amanhã. Abraços, tchau, tchau.